Boa tarde. Nós estamos dando início a uma atividade extensionista aqui do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Infantil da Universidade Federal do Paraná. É muito bom a gente poder abrir esse canal de diálogo num momento diferente, né, das nossas ações de extensão, que, em geral, foram presenciais antes desse período de suspensão das nossas atividades, né. Eu vou rapidamente comentar dessa modalidade de trabalho que nós estamos abrindo agora, né? Nós chamamos de conversas virtuais e diálogos em educação infantil. Ela é uma ação formativa de âmbito extensionista, então do NEP, né? E está sendo proposta por mim, Catarina Moro, e pela pesquisadora Daniele Marques Vieira. Essa ação segue uma intencionalidade de estreitar vínculos e aproximar a universidade das redes da educação básica, em especial da educação infantil, e se instaura na modalidade virtual em face da impossibilidade de se fazer em presença nesse momento, que é um momento crítico, né, do ano de 2020, em face da pandemia, que tem nos colocado restrições, mas que, ao mesmo tempo, nos desafia e nos coloca diante de outras possibilidades em seguir fazendo o nosso trabalho. O primeiro ciclo, Convidei, tem como ancoragem a publicação do e-book e livro Leituras em Educação Infantil, Contribuições para a Formação Docente. Nesse sentido, ao longo de 6 encontros, ela vai contar com a participação de autoras e do autor dos capítulos que foram publicados nesse livro, que foram convidados para um diálogo acerca do tema principal que nos moveu na escrita desse livro. Lembrando que esse é um segundo livro que vem na esteira de uma formação continuada que teve início no ano de 2010. Então, a partir de 2010, nós vimos fazendo alguns cursos de extensão, sempre voltados para as redes públicas. Num determinado momento, no ano de 2013, a gente conseguiu interiorizar essa nossa ação, porque a Universidade Federal do Paraná, ela fica na capital do estado, né, em Curitiba, e adentrar o interior sempre foi um desafio. Então nós fizemos relação com algumas universidades estaduais e também com pessoas das redes, né, e em 2013 a gente conseguiu, então, estar no interior com 3 polos diferentes, presencialmente. Nós temos um primeiro livro, ele pode ser encontrado na própria página do Facebook aqui da revista, e também esse livro que abre esses encontros, então. Começamos hoje, né, e vamos até o dia 24 de setembro, sempre às quintas-feiras, entre 15 e 16h30. O encontro de hoje, que abre, né, esse ciclo, conta com a presença da Rita. Depois a gente vai poder falar um pouco mais da Rita, que é uma companheira super conhecida, né, militante e pesquisadora, autora no campo aí da educação infantil, com o desafio de falar sobre a formação nos tempos atuais, né. A cada encontro, mantendo uma marca que a gente foi imprimindo, digamos assim, né, nas ações do NEP, a gente sempre busca ter uma apresentação cultural, na parceria com artistas, sobretudo locais aqui, né, que a gente sempre vê como um momento formativo e fruitivo, com grande significação para nós professores. Então, hoje, a gente tem a presença, e vai ter uma apresentação, né, de um trabalho do Ricardo Salmazo, com participação especial do Elias Fernandes e da Tâmara Silva. Nesse sentido, a gente vem vivendo um momento que estreitar os laços entre a cultura e a educação, acho que é fundamental para nós, né, e uma forma da gente fazer isso é apoiar os nossos artistas, nos inscrevendo nas plataformas e, sobretudo, quando há um canal do YouTube para fazer isso. Então, esse já é um nosso pedido, né? A gente conta aqui com 2 intérpretes de Libras, que nos acompanharão durante todo o ciclo, a Isabel Itararé e o Nathan Salles. A Isabel faz esse trabalho por intermédio da Secretaria Municipal de Educação de Piraquara,
e o Natan faz aí num tempo independente dele, né, também numa parceria e numa doação do tempo para esse trabalho. Na organização, a gente tem pessoas fundamentais, que são as nossas graduandas aqui do curso de Pedagogia da UFPR, que são a Ana Luísa Manfredini, a Beatriz Mandarino e a Fabiana Ramos. Eu vou pedir para o Ricardo, então, comentar com a gente. Só antes um pouquinho, Ricardo. Vou fazer um comentário da tua trajetória, né? E daí o Ricardo vai comentar sobre a apresentação que a gente vai acompanhar. O Ricardo Salmazo é percussionista, cantor, compositor e pesquisador, além de produtor cultural aqui em Curitiba, né? Leva adiante o desafio de popularizar, para além da música popular brasileira, o samba e o choro, né? E, sobretudo, o samba de raiz paranaense aqui, né? Que é uma cidade não conhecida por samba e nem conhecida pelo carnaval. O Ricardo é bacharel em música popular pela FAP, aqui de Curitiba, é membro fundador do Samba dos Sindicates e do Samba do Compositor Paranaense. Integra alguns grupos aqui, né, com o Julião Boêmio, o Sérgio Albá, além de grupos específicos que são o Sapato Furado, o Braseiro, a Sagarana, o Regional Generoso e o Porque o Samba Merece. Acho que o diferencial do Ricardo é que a pesquisa sempre dele está embasada numa produção autoral, né, que busca organizar um acervo e já tem organizado 1.200 sambas a partir desse projeto intitulado Samba do Compositor Paranaense. Entre outras pesquisas e produções, né, duas que a gente vai destacar, é uma produção que foi o TCC do Ricardo no curso de música, do Mansueden dos Santos, Prudente, o Chocolate, o primeiro cidadão do samba de Curitiba. E, atualmente, em momentos específicos aos sábados, está sendo apresentado um disco que é sobre o Maé da Cuíca, o Bamba da Vila Tassi, o fundador aqui de uma escola de samba de Curitiba, chamada Escola Colorado, a primeira escola de samba da cidade. A trajetória do Ricardo, então, né, permitiu que ele acompanhasse artistas de fora, daqui de Curitiba, o Nelson Sargento, o Monarco da Portela, Tantinho da Mangueira, Elza Soares e muitos outros. Vou deixar, então, a palavra com o Ricardo por um momento e depois a gente vai escutar um samba que o Ricardo vai apresentar. Então é isso aí, boa tarde, obrigado, Catarina, né, obrigado a todas as pessoas que aqui estão. Fico muito feliz de poder participar, né? Então, eu que trabalho com música, eu acho muito importante, como a Catarina falou, essa interação, né, com a educação, e tem tudo a ver. A ideia é que nossas letras, nossas ideias possam ser passadas através de uma estrutura musicada e que toque as mentes e os corações das pessoas, né? Então tem tudo a ver. A luta é essa, para tentar sempre passar algo de positivo, de produtivo, que tem a ver com a nossa realidade, né? Na questão, principalmente, nossa aqui de Curitiba, que fale das nossas questões, que é totalmente diferente do que a gente é acostumado a ouvir de um samba de Rio de Janeiro ou de São Paulo, por exemplo, né? As nossas questões são totalmente diferentes. Então, a ideia é essa, né? Então, que a gente possa se manifestar, né, dentro da nossa arte, fazer algo de útil para as pessoas. Você quer falar o nome da música, Ricardo, e comentar rapidinho da música que a gente vai ouvir, então? Então tá bom. Essa música chama Tô com Vontade de Abraçar. Eu fiz ali no começo da quarentena, né? Não, na verdade já fazia um mês, assim, que... né, acho que a principal falta que a gente sente é desse contato com as pessoas, né? Então, ficando em casa, naquela época eu achei que já estava no auge, né? Mas agora a gente vê que agora que a gente está tendo que mesmo né, viver isso, de ficar em casa para valer mesmo, né? Com o número de casos aumentando e toda essa coisa que a gente está vivendo. Mas, enfim, fala disso da saudade, principalmente disso, do abraço, né? Eu notei como esse ato, né, o que ele traz, tal, esse contato é o que mais fazia falta e faz falta para mim, assim, nem tanto conversar nada, mas o abraço é um negócio muito,
muito aconchegante e que realmente é o que mais faz falta, assim. Ricardo, super obrigada, sempre, né? E nesse momento em especial, eu acho que a Ana vai liberar para a gente o vídeo. Fique à vontade daí, tá bem? Tá bom, valeu. Com vontade de abraçar, o conselho é pra se isolar. Aquele abraço forçado, aquele beijo contrariado, quero ressignificar. Estou com vontade de abraçar, mas o conselho é pra se isolar. Aquele abraço forçado, aquele beijo contrariado, quero ressignificar. A pandemia do ego agora tem concorrente que não nos deixa contente por nos levar ao contato. Agora, fluidicamente, temos 1000 questões para resolver, para enfim matar esta vontade de abraçar. Mas o conselho é para se isolar. Aquele abraço forçado, aquele beijo contrariado, quero ressignificar. Em 40 dias consigo, voltando a ser seu amigo. Se eu consigo, você também consegue. Pegue uma planta e regue, leia um livro, escreva, pinte, ouça o som, perceba como é bom ser quem tu és e mate a vontade de abraçar. Quando não for mais pra se isolar, aquele abraço apertado, aquele beijo molhado, babado, que significado estará? Muito bem. Muito bom. Maravilha, obrigada, Ricardo. Não tem como não nos envolver, né, na vontade desse abraço. Super obrigada. Rita, acho que a gente segue contigo. Tá ótimo. E também vou fazer um comentário rápido, né, porque a Rita, na nossa área, praticamente dispensa apresentações, mas, enfim, para os mais recém-chegados, acho que sempre vale a pena comentar da importância da Rita para a nossa área, né? A Rita é membro fundadora do MIEB, que é o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil, né? Continua como membro e ativista aí nesse movimento fundamental, acho que na educação infantil brasileira. Recentemente, o MIEB lidou com a coleta de assinaturas em prol do Fundeb, né, com o CAC. Então, a Rita acompanhou bem de perto isso também, né, Rita? A Rita tem feito diálogo com muitas pessoas nesse momento, em função dos desafios que a gente está também vendo, né, e perspectivando aí em relação à pandemia e o atendimento em educação infantil. No momento, a Rita é membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais e é coordenadora de uma equipe que discute avaliação da educação infantil no CAED,
que é um centro de estudos e pesquisas em avaliação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Rita, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu acho que a gente parte para a tua exposição, e depois a Dani vai também fazer articulação aí, porque a gente entende importante um debate, né? Então, vamos abrir para isso logo depois. Tá bom, Catarina. Olha, é um prazer estar aqui, poder participar desse debate. Eu acho que é um debate que tem algumas características muito importantes, né? A primeira é essa, né, do Ricardo estar conosco, passando uma mensagem que eu gostaria que fosse a mensagem desse nosso encontro, né? Se eu consigo, você consegue. Nós temos que acreditar nisso, gente, porque tem horas que eu sinto assim que na nossa área a gente está com uma postura de não conseguimos, nós não conseguimos, nós estamos perdendo. E eu acho isso uma ilusão, né? E eu acho essa mensagem dele uma mensagem muito importante para nós da educação infantil e para a política de formação, entendeu? Se o grupo aí da Federal do Paraná consegue fazer extensão, né, com uma sequência de 10 anos, interiorizando a extensão, sistematizando numa publicação, depois divulgando, democratizando em debates como esse, né, outras universidades também conseguem, né? E acho que tem essa coisa também que o Ricardo traz para nós, e que eu acho que nós, até por uma questão de saúde mental, precisa ser agora uma estratégia de sobrevivência e de formação, que é a coisa da música, né? Que é a coisa da alegria, que é a coisa do ritmo, e que é tão identificado com a educação infantil, mas que às vezes é muito esquecido, né? Nas nossas práticas cotidianas, né? Hoje de manhã eu participei de um encontro com o Fórum de Educação Infantil de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, dentro da plataforma do Fórum Gaúcho, e uma discussão muito, muito interessante entre pais, professores e gestores, né? E uma das nossas professoras, ela propôs, ela toma uma referência do Malaguzzi e propõe como mote nada sem alegria, né? Então, eu acho que a participação do Ricardo, né, o momento que nós estamos vivendo, a preocupação com a nossa saúde mental, né, esse processo que se está alongando mais ou menos sem perspectiva, né? Essa vontade de abraçar que a gente não pode saciar, né? Eu acho que é uma estratégia mesmo, né? A questão da música, a questão da arte, a arte nos salva, né? Como diz o Nietzsche, a arte existe para que a realidade não nos destrua, né? E essa é a mensagem aí do Ricardo, da música, né? E que é uma música que também traz alegria, né? A música tem isso, o ritmo é contagiante e fala de uma frustração de não poder abraçar, tá? Então, com essas imagens, com esses princípios, eu queria discutir um pouco. Vocês propuseram formação nos tempos atuais. Eu acho que é mais fácil e talvez mais adequado a gente discutir formação e os tempos atuais. Porque é difícil falar da formação nos tempos atuais. A formação nos tempos atuais, na minha opinião, ela é uma formação de vida, né? Essa experiência histórica, trágica, que a humanidade está tendo, né? De estar ameaçada de morte por um vírus. Então, e isso traz um impacto na nossa vivência, na nossa formação humana.
Mas, na verdade, essa realidade tem empobrecido as propostas, as discussões sobre formação. Seja formação continuada, formação inicial na educação básica, seja a formação que ocorre na educação superior. Porque há uma certa paralisação, inclusive, desse debate e da própria oferta, né? Por outro lado, então, eu prefiro discutir a formação e os tempos atuais, né? Porque os tempos atuais, eles estão nos dando de bandeja um diagnóstico sobre a formação. Um diagnóstico que já estava presente no nosso cotidiano, mas muito encoberto pelas nossas práticas, pelos nossos lugares a priori, né? O lugar da universidade, o lugar da extensão, o lugar da Secretaria de Educação, o lugar das fundações. A priori, esses lugares e práticas consolidadas, de certa forma, inviabilizam ou inviabilizaram alguns dilemas da formação que a pandemia escancarou, né? O primeiro deles é a insuficiência da formação para nós nos relacionarmos com as famílias. Inclusive, a suspensão das atividades presenciais gerou suspensão de vínculo, em muitos casos. Os vínculos vão ser retomados em final de maio. A maioria das pesquisas tem mostrado isso. O momento de suspensão, ele é quase que um momento de paralisação, de susto, em que muitas escolas e muitas redes permanecem ou com uma ação muito reduzida, né, e com uma dificuldade de se relacionar com as famílias. Então, eu acho que essa é uma demanda que aparece, ou uma insuficiência, ou uma possibilidade que os tempos atuais estão trazendo para a formação, e aí eu estou começando a falar para a formação dos docentes da educação infantil, tá? Segundo dilema, o segundo diagnóstico que a gente ganha de presente da pandemia é a inadequação, a insuficiência da nossa formação para a relação com as tecnologias da informação e da comunicação, para as mídias da educação. Então, além da dificuldade, porque uma coisa não tem acesso, o professor não tem computador, a família não tem computador, isso é uma coisa, tá? Isso é de outra natureza. Mas nós não temos formação para a relação pedagógica virtual. E isso não é sinônimo de educação à distância, que alguns de nós, alguns setores, algumas universidades têm núcleos poderosos de educação à distância. Mas nós não estamos fazendo educação à distância. Educação à distância tem uma identidade própria. Exige um credenciamento, não é qualquer instituição que pode oferecer educação à distância. Tem um limite de carga horária que você pode usar com a educação à distância. E nem todas as áreas disciplinares, eles têm traduções adequadas para a educação à distância. O que nós chamamos de atividades remotas ou de relação virtual, gente, é a incorporação na educação daquilo que já está presente na vida, inclusive das crianças pequenas e das populações mais pobres. É o celular, é a televisão, é o vídeo, é o WhatsApp, é a internet. E que nós, principalmente da educação infantil, embora esteja previsto
lá nas nossas diretrizes curriculares, como uma das experiências que a educação infantil precisa ampliar em relação à criança pequena, nós não dominamos, nós não praticamos, principalmente na relação pedagógica. Tá? Então, eu vejo essa perspectiva como uma grande urgência de formação, aí sim, nos tempos atuais. Tanto para o professor, que está tendo que produzir material, né, que está tendo que transformar suas aulas presenciais, suas atividades presenciais em virtuais, quanto para o usuário, aquela família, né? Por exemplo, eu tenho acompanhado algumas iniciativas de secretarias municipais de educação nesse atendimento remoto, e é muito interessante, porque eles fazem uma analogia da relação que a secretaria tem com o professor com a família. Eles propõem e dialogam com a família no mesmo pressuposto, na mesma base que dialoga com o professor. Então, eu vejo um grande desconhecimento nosso, uma grande falta de formação para lidar com isso, que é uma realidade que veio para ficar. A pandemia vai passar, mas a educação terá incorporado, inclusive na educação infantil, essas tecnologias, né, de informação, de comunicação, que estão presentes na vida cotidiana das crianças, mesmo que a família delas não tenha computador. Mas hoje faz parte da vida cotidiana, o acesso, o diálogo, o WhatsApp, né, por meio dessas questões. Outro aspecto que eu vejo é que essa etapa, esse momento de atividade não presencial na escola, ele libera o professor para essa possibilidade de uma formação à distância sobre essas questões que eu estou colocando, né? Uma terceira dimensão que eu acho importantíssima da formação e os tempos atuais é o nosso desconhecimento sobre o vírus, sobre epidemia, sobre contágio, sobre procedimentos e padrões de comportamento que nós temos que mudar. Eu acho isso assim, quando eu fiquei pensando no nosso diálogo hoje, eu falei, gente, todo mundo enxerga isso, né? Como nós sabemos pouco do vírus, né? Como que é importante saber por que a população não faz isolamento, por que a população não usa máscara? Porque ela desconhece, porque ela não tem informação. E a informação implica num outro padrão de comportamento. Eu comparo isso à gravidez na adolescência. A maioria dos adolescentes que engravidam tinham a informação, mas não tinham formação para usar a informação. Eles sabiam que podiam engravidar, eles sabiam de métodos anticoncepcionais. Então, no processo de formação, ele é maior do que o processo de disponibilizar a informação. Ele implica numa mudança de comportamento, que é um dos grandes papéis da educação. É construir essa possibilidade das transformações, né? A educação é isso, ela gera mudança de valor, ela gera uma consciência, ela gera uma transformação. Então, eu vejo competências, conhecimentos para relação com a família
competências para o uso das tecnologias como uma estratégia, né, para a implementação da educação infantil. Tá? E eu vejo uma grande necessidade de um conhecimento melhor sobre essa realidade da epidemia, do contágio, dos vírus, dos procedimentos de proteção, né? Não adianta falar 10 minutos disso numa live, não adianta ter boletim como é que chama? Dos comitês de Covid, né? Isso é um trabalho que cabe muito à educação fazer. Outro dia eu fiz uma live com uma pediatra em Belém, no Fórum do Pará, na universidade, que ela disse muito isso, né? A pandemia precisa da educação. Nós, os pediatras, nós, os infectologistas, precisamos da educação. E precisamos agora, né? Porque tudo que virá pós-pandemia vai exigir uma grande mudança da educação, né? Inclusive porque tudo que a pandemia está colocando como um desafio implica em transformação social, que a educação tem um papel importante, né? É no processo de formação, de mudança de consciência, que a gente constrói as transformações, não é? Transformações de relação com o meio ambiente, com o consumo, com o outro, né? De solidariedade, de generosidade. Né? Então, eu destacaria, né, essa oportunidade. Primeiro, a pandemia ela revela isso. A nossa dificuldade como escola, né, de lidar, de manter o vínculo com a família se não há atividade presencial. Quer dizer, isso foi um desafio. Nós já avançamos nisso, né? O segundo é o desafio dessa relação com o virtual, que nós hoje estamos fazendo de forma muito ainda precária. A gente não lida bem com o tempo, a gente não lida bem com o tipo de fala, com o tipo de projeção, com o que vai mandar ou não mandar para casa ou para a escola, né? Isso tudo tem características próprias. E a outra dimensão é essa, né? De conhecer, de saber sobre a doença para mudar os nossos padrões de comportamento. Não adianta saber que eu tenho que usar máscara e usar a máscara de modo errado. Não adianta eu saber que eu tenho que usar a luva e usar a luva de modo errado. Eles se tornam mais perigosos do que não usar, né? A Damares Maranhão, em algumas lives, e vários pediatras têm dito isso. Se não sabe usar a luva, é melhor não usar, porque se você suja a mão, você vai lá e lava, né? Então, eu acho que nos tempos atuais, a gente precisa, né, muito dessa formação para lidar com o tempo atual, né? Outro aspecto que eu vejo que o tempo atual está colocando, né, é a exigência da gente se reposicionar sobre currículo, sobre proposta pedagógica, sobre base nacional comum. A duração do ano letivo na educação infantil está totalmente flexibilizada. Mas os direitos de aprendizagem não estão flexibilizados. Quais são os direitos essenciais que precisam ser garantidos nesse tempo? E aí eu acho que as nossas diretrizes nos respaldam muito e a nossa base também, quando ela diz que os direitos são os direitos de conviver, de brincar, de participar, de expressar-se, de conhecer-se, né? Agora, no cotidiano, no âmbito das escolas, isso precisa ser repactuado. Isso é um grande desafio, isso é um outro processo de discussão do currículo, da base e da nossa proposta pedagógica.
E quero entrar num ponto que eu acho muito complexo. Não adianta fazer isto no micro. É importante, é necessário, mas não é suficiente para a construção de uma política de formação. Então, como que nós vamos dar esse salto do que as escolas estão fazendo, do que a extensão universitária está fazendo, do que a pedagogia virtual está fazendo, cada um no seu canto, né, para a construção de uma política municipal de formação continuada, política estadual de formação, política nacional de formação. Então, tem um salto que nós temos que fazer. Eu acho que esse trabalho de vocês, essa publicação, o colóquio que nós estamos abrindo hoje, ele contribui demais quando ele já possibilita uma relação sistematizada, dialogada da universidade com as escolas de educação básica. Dos conhecimentos do ensino superior com as demandas, as realidades da educação básica no chão da escola. Agora, como transformar isso em política? A soma dos micros não equivale à realidade global. Isso é igual média na estatística. Você tem uma média, você não encontra a média em lugar nenhum, né? Porque ela é a soma de diferentes realidades. Né? Então, acho que esse é um grande desafio para a formação nos tempos atuais e que os tempos atuais apontam para a formação. Né? Eu considero que a nossa sociedade, o Ministério da Educação, a nossa luta tem uma dívida histórica com a educação infantil, né? Que é a dívida de um programa nacional de formação para o docente da educação infantil em nível superior. O que nós tivemos com o pró-infantil, né? O que a gente tentou pegar carona no PNAEC, isso é uma dívida. O governo federal, desde que a educação infantil integrou o sistema educacional, nós fizemos tentativas, mas nunca tentativas asseguradas para todos os docentes em exercício da educação infantil, rede pública e conveniada. Né? E eu sugiro, defendo, recomendo que essa seja uma luta que a gente assuma, sabe? Assuma nessa relação que vocês da Universidade do Paraná assumem tão bem com a educação básica, assuma no âmbito dos nossos fóruns estaduais, dos nossos fóruns municipais, do nosso movimento Interfóruns de Educação Infantil, e também assuma no âmbito da formulação dessa política, porque ela traz a necessidade de outros conhecimentos que não virão com os protocolos de saúde. Porque muitas vezes parece que nós estamos aguardando os protocolos de saúde para atuar como educação. Quando nós temos problemas da educação que já existiam, que foram agravados pela pandemia, né? E que a saúde não vai equacionar. Quem vai equacionar é o diálogo com professores, com famílias, com funcionários, são pesquisas no âmbito da educação, né? E essa, da discussão da política de formação, a revisão, a reinvenção do que é essencial no currículo da educação infantil,
neste período tão excepcional, 2020, 2021, 2022, né? E vou dar um exemplo de uma questão muito simples, que passa por propostas de formação. A transição da educação infantil para o ensino fundamental. Nós sempre soubemos desse problema, sempre reconhecemos esse problema. Existem algumas iniciativas de grupos de pesquisa, né, se aproximando ou de pesquisas de doutorado, né, se aproximando dessa questão. Se a gente conversa com famílias, essa é uma das grandes preocupações das famílias. Porque a criança do último período da educação infantil possivelmente não volta para a educação infantil. E as famílias estão muito ameaçadas com essa transição de uma criança que frequentou a educação infantil até final da primeira quinzena de março, quer dizer, praticamente estava no período de adaptação, e que ela vai voltar para uma escola que ela não sabe, e cuja escola não trabalha essa transição. Então, eu vejo nessas questões que eu estou chamando, né, de formação e os tempos atuais, que vocês chamaram formação nos tempos atuais, eu vejo diagnósticos claros, né, de demandas de formação. Vejo no exemplo desse trabalho, né, de extensão, de publicação, de debate, que vocês fazem e estão democratizando, divulgando aqui, eu vejo uma perspectiva para toda a extensão que é realizada no âmbito da educação infantil nesses tempos de pandemia. Isso tem que ter consequência, né? Quer dizer, além da consequência que está lá no livro, né, em que vocês trouxeram a especialização, o conhecimento, digamos, o notório conhecimento da educação superior para o dilema da prática no cotidiano, seja em relação ao corpo, seja em relação à questão da literatura, do livro, da alfabetização, né? Quer dizer, essa aproximação ela é valiosíssima, importantíssima, né? Mas a gente precisa consolidar isso numa política mais consistente, né? Eu acho que é uma questão que está acontecendo na educação de modo geral. São iniciativas. Estamos na resistência, temos uma atuação que eu considero assim, forte, né, vital, vigorosa, potente, né? Estamos aí com o exemplo do Fundeb. Hoje é um dia histórico para nós, né? Um dia de mudança de paradigma, né? Na implementação de política educacional, na aprovação do Fundeb para valer, o Fundeb COCAC no Senado, né? Luta nossa, luta da educação, né? O tempo inteiro esse projeto foi ameaçado, questionado, até hoje de manhã, né? E ainda está questionado, estamos aqui na torcida, né? Acreditando na nossa força, né? Então, eu vejo que na política de formação, né, e sinto, inclusive, que as grandes entidades que discutem política de formação, como o Fórum DIR, como a ANFOP, né, como a própria CNTE, né, a educação infantil não é uma prioridade, né? Ou seja, a especificidade da educação infantil não é uma prioridade, né? E eu
entendo que as perspectivas estão postas, e estão postas para amanhã, né? Nós não podemos achar, não, nós vamos discutir isso pós-pandemia. Eu tenho uma divergência enorme desse pós-pandemia. Tá? Eu tenho divergência do pós-pandemia, eu tenho divergência da vitimização da educação infantil, né? Uma etapa que eu considero vitoriosa, organizada, né? Nas suas diferenças, né? No debate democrático, né? É uma trajetória histórica de formulação de política, né? De mudança social, né? Então, não, essa vitimização que a gente fica, né? Ah, a educação infantil não tem dinheiro. Ninguém tem dinheiro, gente. Ninguém tem dinheiro, sabe? Ninguém tem dinheiro. Né? A saúde não tem dinheiro, a assistência social não tem dinheiro, infraestrutura não tem dinheiro, né? E nós temos lutado e temos esse recurso vem sendo revisto, né, no projeto agora de constitucionalidade do Fundeb, né, na regulamentação dele, parte substancial do aumento da participação dos recursos da União serão obrigatoriamente aplicados na educação infantil. Né? Bom, eu acho que era isso que eu queria destacar. A pandemia, ela traz um diagnóstico das dificuldades, das insuficiências da nossa formação. Esse diagnóstico, para mim, significa perspectivas de construção de uma política de formação. Agora, essa política não se constrói no micro. Essa política, ela, no mínimo, precisa ser de rede. Rede. A rede de Piraquara, a rede de Curitiba, a rede de Belo Horizonte. Não pode ser a escola que quer, né, aderir à extensão da Universidade Federal do Paraná. Nós temos que enfrentar esse embate aí, né? Tá? E ela tem que ser também, né, eu acho que não para os próximos 2 anos, uma política nacional de formação. Mas para ela ser uma política nacional de formação, ela tem que ser formulada, ela tem que ser discutida entre nós, ela tem que ser negociada. Nossos consensos, eles também são, às vezes, muito rasos, né? Em qualquer questão mais específica que a gente entre, seja de currículo, seja de formação, seja de critério de matrícula, seja de calendário escolar, brotam as nossas diferenças, as nossas divergências. Então, vamos ganhar tempo, né? E eu queria insistir que as universidades que estão nos assistindo, as colegas, né, que pertencem a universidades, que estão nos assistindo, que a gente dê consequência a essa política de extensão, que na pandemia cresceu demais, mas que está sem articulação, né? Sem articulação de conteúdos e sem articulação numa política, no mínimo uma política de rede, no mínimo, né? Mas a gente tem condição também de criar uma rede de universidades fazendo de forma articulada esse programa que vocês fizeram. Nós criamos uma rede de ofertar especialização. Não foi nacional, mas, assim, nós tivemos 27 unidades ou instituições de ensino superior ofertando a especialização em docência, né? Então, eu acho que essa é uma perspectiva importante para a formação nos tempos atuais, que são os tempos da pandemia. Bom, Rita, como sempre, né, é inspirador te escutar, porque a atualidade do teu pensamento nos ajuda muito a refletir, a ponderar e a ter uma visão mais em perspectiva, né, da educação infantil. Eu estou um pouco preocupada aqui porque tem uma obra do lado da minha casa, espero que não esteja atrapalhando o barulho de vocês. Tá. Então, assim, algumas questões que vieram, né, durante a tua fala, Rita, você foi trazendo aspectos que todos nós temos discutido bastante em vários outros âmbitos, né, a questão da relação com as famílias, que
sempre foi um tema importante para a educação infantil, mas, como você disse, ela se manifesta nesse momento de uma forma muito mais necessária, né? E aquilo que não existe não adianta a gente forçar, né? Então, assim, a percepção da relação com as famílias, as tecnologias, então, o único recurso de comunicação advém das tecnologias, e o que é que nós sabemos disso, né? O que a educação infantil sabe? Nesse sentido, algumas pessoas questionaram, perguntaram, né, o que você pensa desse uso das telas pelas crianças na educação infantil. É uma questão que surgiu aqui no chat, porque, sim, nós precisamos discutir as tecnologias, mas o que é das tecnologias, né, que cabe na educação infantil, né? Então, se a gente está discutindo no âmbito da formação, obviamente que esse é o canal de contato e de possibilidade para nós fazermos a discussão, né? Mas não é isso só, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Rita. Depois tem algumas outras questões que eu vou trazendo também. O que você acha? Tá bom. Então, vamos lá.Ficou claro que eu estou propondo uma proposta de formação sobre tecnologias. O domínio, o uso e a adequação e a importância, tá? É muito questionado, quer dizer, eu conheço alguns estudos, e inclusive existe uma nota técnica da Associação Brasileira de Pediatria, questionando, proibindo o uso de tecnologias para crianças, acho que de menos de 2 anos, né? A minha proposta é exatamente essa. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda a frequência à creche. Ela não recomenda. Quando eu estava no MEC, nós tivemos 3 reuniões no âmbito da presidência, da diretoria. A visão que eles têm de creche é muito diferente da nossa. Eu estou trazendo esse exemplo para dizer o seguinte: qual é o nosso conhecimento sobre o uso de telas na educação infantil? Nulo, nenhum. A gente fica pegando carona na visão de outras especialidades, de outros conhecimentos que concebem a criança de outra forma, né? E o que é o uso das telas? Tá? É 10 minutos? É 5 minutos? É o celular? É a televisão? É o computador? É qualquer tela. Percebe? O que eu estou apontando é o nosso desconhecimento sobre isso. E, ao mesmo tempo, nós estamos praticando isso. Quer dizer, um corpo de profissionais qualificados, formados, habilitados para o exercício da docência. Professores doutores, professores mestres. Qual é a nossa posição sobre o uso da tela? Porque nós estamos usando, tá, gente? Nós até podemos querer saber a minha opinião, mas está todo mundo usando. As famílias estão usando, põem as crianças horas na televisão, que é a hora que o adulto pode cuidar ou do trabalho dele ou da casa. Tá? Nós, professores, estamos usando, mandamos vídeo, mandamos desenho, fazemos reunião de WhatsApp, e nós sabemos disso? Eu não sei. Eu estou lendo opinião de outros setores. Então, é isso que eu estou trazendo para o nosso debate, sabe? Porque, independente de saber, nós estamos implantando, o que eu acho mais grave ainda, né? Rita, é exatamente isso, né? Isso também me remete a pensar a questão do enfrentamento da pandemia que você colocou na tua fala, né? Então, é fato que nós estamos usando a tecnologia, né? A gente, inclusive, assoberbados com o uso da tecnologia nesse momento, porque é o único meio para realizarmos qualquer tipo de atividade, e sem saber exatamente isso. Assim como a pandemia, o vírus, né, que provoca a pandemia, também é algo que a gente precisa, antes de tudo, reconhecer que é real, que tem um risco, mas o que é que a gente faz, né? Então, você falou da questão dos protocolos, por exemplo. Os professores precisam saber como proceder, então isso significa que a gente precisa reconhecer
que tem os riscos, mas como vamos lidar com esses riscos, o que vamos fazer na nossa vida agora, e isso me faz pensar numa questão que nós conversamos anteriormente em relação à criança, né, e eu fico pensando assim, de um lado, a tecnologia, ela nunca foi nosso campo de trabalho na educação infantil, tá sendo um recurso que muitas pessoas estão utilizando porque não tem, a princípio não tem uma alternativa, né, construída, então é o que tem na mão, mas o que as crianças estão fazendo, né? Eu fico me perguntando assim, o que as crianças pequenas estão fazendo nesse momento, além de ver televisão, né? O que é que elas estão, qual está sendo a vida dessas crianças nesse momento? Essas seriam perguntas para as professoras, para um programa de formação estar se fazendo nesse momento? O que você pensa sobre isso? Eu penso que essa é uma pesquisa que todas as redes deviam estar realizando. Eu acho, inclusive, nós estamos trabalhando num instrumento para isso, né? A gente está propondo algumas redes que nos procuraram esse levantamento, entendeu? O que a escola sabe das famílias? Quais são as famílias que ficaram desempregadas? Quais são as famílias que estão com dificuldades financeiras? Quais são as famílias que tiveram membros contaminados? Quais são as famílias que têm pessoas do grupo de risco, né? Quais são os funcionários da escola que são do grupo de risco, né? Quais são os aspectos de infraestrutura da escola que precisam ser ajustados, né? Esse conhecimento a escola tem, mas não tem organizado e a rede não tem. Uma secretaria, ela não tem esse conhecimento da rede como um todo. E quando ela pede à escola para levantar isso, sem um instrumento comum, isso vem uma qualidade de dado muito difícil de você trabalhar, né? Porque ao construir um instrumento para fazer essa pesquisa, você já direciona algumas possibilidades de ação. Quando você pergunta para a escola quais são as necessidades de mudança de infraestrutura, pode vir tudo, que é aumentar as salas, percebe? Coisas que não são viáveis de serem feitas agora, que não há recurso, ou que a secretaria não vai fazer. Então, eu vejo como estão as crianças, o que as crianças estão fazendo, quem fica com as crianças, o que as crianças fazem na maior parte do tempo, isso é uma informação importantíssima, né? Quais famílias têm computador, quais têm celular? É um celular para a família inteira. A mãe ou o pai sai para trabalhar, leva o celular, então isso é só de noite ou no fim de semana. A escola tem que saber disso. Não adianta produzir um monte de vídeo e de reunião se aquela criança não tem a possibilidade, né, de participar de uma reunião dessa, porque o celular está lá no trabalho com a mãe, não tem internet, não tem Wi-Fi, uso da patroa, uso do serviço. Então, eu acho que isso tinha que ser uma pesquisa que estivesse sendo realizada em todos os municípios, nas redes. Não é uma iniciativa que a escola toma sozinha, né? E é uma iniciativa que tinha que configurar um quadro de rede, né, para a intervenção. Passando da hora, né, gente? Passando da hora. E outra coisa que eu acho muito complicado, é tudo no virtual público. Sinceramente, gente, nós abriríamos problemas, dificuldades que nós estamos tendo com a nossa criança, assim, num grupo de WhatsApp. Meu marido está nervoso, violento, tem batido nas crianças. Eu não abriria. Quer dizer, a escola não abre nenhuma possibilidade no campo do privado? Como que eu dialogo das minhas dificuldades, entendeu? Eu sei lá, as inúmeras dificuldades que a gente conhece em tese, mas não conhece com nome e endereço, né? Então, eu acho que isso daí é uma pergunta importantíssima. Eu vou dizer, Dani, é mais que uma pergunta, é uma omissão que nós estamos cometendo.
Rita, você acho que estabelece, né, outros elementos até que a gente talvez já venha pensando e novos que a gente não tenha pensado ainda. Então, sobre essa questão, né, dessa publicização do privado, né, também acho que a gente mudou, a gente está sem parâmetro aí de aspectos éticos até, né? Então, há escolas que têm colocado nos seus perfis de Facebook vídeos que as famílias mandam, mas assim, esse protocolo, até como é que ele foi dialogado, conversado, né? Isso não está totalmente explicitado. Então, acho que é bastante provocativo a tua observação acerca desse aspecto. Algumas perguntas, Rita, já fizeram menção a elementos que você trouxe. A questão, sobretudo, dessa ideia da relação do micro com o macro nos levantamentos e nas intervenções, né? Então, houve perguntas muito assim da competência e da incumbência da rede, né? Ou da mantenedora, se a gente está pensando numa instituição que não seja de gestão direta do município. Eu não sei se você poderia falar um pouquinho mais, Rita, sobre aquela ideia que você tem trazido da questão dos comitês locais, né? E até assim das parcerias da educação nesses comitês locais, justamente para incidir desde já, né? Para não esperar o retorno presencial às atividades, que a gente não tem muito parâmetro do como e nem do quando isso vai acontecer, né? Então, se você pudesse comentar um pouquinho dessa questão dos comitês locais, até se você tem acompanhado algum que esteja em formação ou em desenvolvimento, né? Tá, eu vou comentar 3 coisas aqui. A primeira é essa questão da ética que você trouxe. Eu acho que uma das coisas que a pandemia escancarou e que nós podíamos discutir dentro da política de formação é a construção de uma ética da profissão. Super importante. Ficou absolutamente escancarado coisas que são quase crime, gente. Como é que pode uma profissão, sabe? O magistério é uma profissão importante, né? É, como diz o ditado, é a profissão que forma para todas as profissões. Nós não temos um código de ética. Né? E quando a entidade tem um código de ética, as universidades têm né, um comitê de ética, mas é uma coisa super genérica, né? É para pesquisa, é para um comportamento muito divergente, né? Muito grave. Eu estou falando desse cotidiano nosso, com a criança, uma criança pequena de 2 anos, de 3 anos, uma família que é muito diversa, né? Então, essa discussão, né, a gente podia abrir um grupo de estudo, um projeto, ou junto com a ANPED, ou junto com o sistema jurídico, né, da questão da construção de um código de ética. A medicina tem, o direito tem, né? Nós merecemos, sabe? Eu acho que nós merecemos. Ele nos protege, né? Ele nos protege e protege o nosso trabalho, a dignidade e a importância do nosso trabalho. A segunda questão que eu queria trazer é essa questão que você trouxe do comitê. Muitas escolas estão fazendo, mas é um comitê da escola, que não se articula com o comitê que a secretaria tem, que a prefeitura tem. Parece assim que a gente ouviu falar uma palavra, então vamos fazer comitê. Porque todos os municípios que estão com taxas, né, têm lá o seu comitê de crise da Covid. Né? Os estados têm comitê de crise. Aí várias secretarias de educação têm o seu comitê de crise. E várias escolas estão criando. Isso não está articulado. Isso não está articulado.
Aqui em Belo Horizonte, nós estamos num diálogo com a UFMG, via o Comitê, né, Municipal da Covid-19, na perspectiva de uma formação pela UFMG sobre a Covid. Gente, vocês não acreditam, é muito difícil isso. É uma coisa assim que parece que a gente não está falando a mesma linguagem, não está se entendendo. A saúde reconhece a nossa ignorância, reconhece a importância da formação, mas a gente não consegue essa articulação, né? Porque é a saúde que vai ter que nos oferecer. É parecido com aquele problema que a gente tem muito nas creches, da saúde na creche, sabe? Sim. Que a gente não consegue articular o atendimento da saúde com o atendimento da creche, né? A gente peleja, mas não consegue. Então, é uma questão assim. A outra questão que você tocou, né, que é essa das tecnologias, né, o meu temor é que a gente está instituindo, sabe aquela história, o pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto? Nós estamos instituindo práticas muito equivocadas no âmbito aí das tecnologias, né? Assim, práticas que, quando você conversa com uma pessoa da área, não são adequadas. A gente não deveria estar fazendo isso como estamos fazendo, percebe? Então, fala um pouquinho melhor disso, Rita. Você está pensando na formação ou mesmo na oferta e na proposição com as crianças? Estou pensando na formação, né? Por exemplo, vocês no ensino superior estão agora fazendo tudo virtual. Vocês pegam uma aula que vocês planejaram para o presencial e transformam no virtual. Não é assim, é outro código, é outra linguagem. Sim. É outra forma de pensar, é outra proposta de comunicação que a gente desconhece. E aí isso vai se instituindo assim, né? Vocês, inclusive, estão exauridos fazendo isso, né? Uma carga horária absurda de trabalho, né? Com muitas plataformas, assim, complicadíssimas. Então, você vai e volta na plataforma. Eu estou numa dessas, eu acho isso complicadíssimo. Eu tenho lá uma turma, mas tudo que eu vou fazer com aquela turma, eu tenho que ir, voltar lá no meu início. Eu não consigo acessar a minha turma do lugar que eu estou trabalhando com ela, entendeu? Então, tem essas dificuldades, tem essas, como é que chama, esses links, que uns são muito difíceis. Então, isso eu estou chamando que nós estamos instituindo uma prática equivocada que depois é difícil a gente superar, né? Isso é formação. Porque enquanto a gente está lidando de forma inicial e até improvisada com isso, parece que é aceitável, mas à medida que isso vai se cristalizando como a oferta híbrida ou remota, é bastante complicado mesmo, né, Rita? Muito. E a outra coisa é quem recebe isso, entendeu? Por exemplo, eu tenho acompanhado, por curiosidade, por interesse, né? Algumas dessas ações que a escola manda para a família. Ô, gente, tem coisa que eu acho que nem professor consegue fazer entender. Então, porque aí quem que é o seu interlocutor? Sim. Né? Quem que é o seu interlocutor? Né? Hoje de manhã eu participei lá do Fórum Gaúcho, do Fórum de Novo Hamburgo, e o depoimento de um pai é o seguinte: manda atividade para a criança, mas ele queria orientação para ele, mas não para ele fazer atividade, para ele estar mais tranquilo em relação à educação da menina. É muito diferente de mandar um vídeo para passar, de sugerir um livro para você ler para a criança. Ele está querendo saber das consequências dessa não frequência à escola, das perdas, né? O que é essencial do ponto de vista cognitivo da família tentar apoiar essa criança.
Eu acho que isso é papel da escola, mas nós não temos formação para isso. Sim, e até como articular exatamente isso também, eu acho que está sendo, como as demandas são muitas, né, Rita? Articular e organizar essas demandas tem sido também um desafio, né? Enorme, olha. Na verdade, elas estão muito desarticuladas, né? Sim. Agora, eu vejo possibilidades, assim, de contatos que não são abraços, mas não são virtuais, entendeu? Não são Sim. virtuais. Né? Eu acho que a escola podia estar aberta, né, com um pequeno grupo, para apoiar o próprio acesso à internet, né? Para a criança que tem pesadelo de noite, que está assustada, com saudade dos coleguinhas, poder visitar essa escola, poder ir lá na área externa, né? Tem escolas que seria possível você pensar no drive-thru, que o carro entra com uma saída, a família vai, a criança vê a professora, vê a diretora, né? Tem coisas que você pode mandar para casa, coisas, não xerox, tá, gente? Não estou falando de xerox. Estou falando de uma carta, estou falando, né, de, sei lá, de um brinquedo, né? Enfim, eu vejo possibilidade, porque aí também tem uma certa acomodação no virtual, né? Apesar de ser desafiante, tem uma certa acomodação, né? Esses dias eu vi uma ação de uma instituição aqui, municipal, em Curitiba, que achei muito relevante, porque naquele momento do repasse, né, do kit de alimentação, que muitas unidades públicas têm feito, uma instituição instituiu a possibilidade de mandar um livro de literatura para casa, né, uhum. naquele sistema de empréstimo do livro de literatura do CEMEI, que é assim, acho que um elemento simbólico tão interessante, né, e tão importante para a criança revisitar um livro que ela já viu, ou olhar pela primeira vez um livro que ela não tinha visto ainda daquela escola, né, então vão surgindo algumas possibilidades, né. Eu acho que vou ver se a Dani quer voltar com algumas que tem mais questões, pois não. Que você perguntou sobre o papel, de quem é o papel da formação, né, continuada ou até inicial, aquele trabalhador, aquele profissional que não tem a inicial. Eu entendo que as mantenedoras da rede privada, elas são responsáveis por isso, né? Mas naqueles municípios que estão organizados como sistema municipal, também a secretaria é responsável por isso, né? Ela é órgão executivo de um sistema, ela não é apenas órgão executivo de uma rede, né? Então, primeiro, se você já contratou sem a formação, você é responsável por adequar essa insuficiência, né? E se você está vivendo uma situação de excepcionalidade, percebe que os seus profissionais não estão ou necessitam de uma formação continuada sobre aquele contexto, no meu entendimento, isso é papel, sim, das mantenedoras e isso é papel das secretarias municipais de educação, também do Estado e também do Ministério da Educação, né? Agora, nós temos uma crise hoje, porque quem está entrando nesse campo são as fundações e são as empresas privadas. Elas que estão ofertando gratuitamente, inclusive, vários programas de formação, né? Então, eu acho que essa é uma outra questão que a gente precisa estar atento. Somos nós que estamos criando esse vácuo, né? E aí é um mercado que elas estão muito interessadas, né? Investindo com fúria, né? Nesse mercado, nem sempre da forma adequada. Então, eu vejo que é uma responsabilidade, sim, importante do setor público.
Achei tão importante isso que você falou, Rita, porque tem a ver com enfrentamento, né? Com essa ideia da gente pegar para cada um pegar para si também a sua responsabilidade, sua parcela de responsabilidade nesse momento de se ver, né, fazendo parte dessa realidade. Não tem como a gente apenas delegar para o outro, né? Então, eu acho que a ideia de que o município precisa assumir, o Estado precisa assumir, enfim, né? E nós também, profissionais da educação, precisamos assumir esse lugar de buscar resolver essa situação. Não adianta a gente ficar esperando também que agora o ambiente virtual vai por si só vai resolver o problema da pandemia, do distanciamento, né? Eu queria comentar em relação ainda assim, essa questão você falava antes, né, dessa linguagem, né, desse lugar que a gente precisa também aprender a fazer as coisas de um jeito diferente daquele que nós estamos habituados, tem a ver com a questão da relação, né? Então, assim, a gente se colocar em relação com essa realidade, né? Eu fico pensando muito nisso o tempo todo, assim, quando eu pergunto da questão da criança, é porque essa criança eu sei que está em casa fazendo alguma coisa, né? E quando você fala da escola, que é algo que ela sente falta da escola, ela sente falta dos amigos, tem criança que é filha única, que não tem com quem brincar, né? E o que é que está acontecendo com essa criança, né? Então, eu acho que a gente passar a assumir isso como um problema do nosso momento atual, enfrentar isso e olhar para isso como algo que a gente precisa também trazer à tona, não só fazer atividades, né, ficar contando história, mas falar dos sentimentos, né, e entender isso. Eu acho que essa proposta, né, que a gente está fazendo agora de conversar sobre temas que nós abordamos nos processos formativos aí que antecederam esse momento, né, e que culminaram na publicação, constitui um espaço de diálogo que a Universidade Federal do Paraná vem construindo aí com as redes, né, e aqui dentre as questões que surgiram, você até acabou abordando também um pouco no final da tua fala, a Fernanda faz essa questão em relação às redes, né, as redes, uma rede de universidades que possa, então, olhar para esse momento, pensar as experiências que tem realizado, como que a gente pode assumir esse protagonismo de então, dizer, né, como é que nós podemos realizar algo nesse momento, o que estamos fazendo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso e te dizer assim, são 16h17 no meu computador aqui. Eu acho que a gente dá mais um tempinho aqui para tua fala, se você quiser daí já engatar com algumas considerações finais, mas eu queria que você falasse um pouco dessa possibilidade das universidades realizarem algo conjuntamente nesse momento. Olha, primeiro, eu acredito muito nessa possibilidade. Eu sou uma defensora, eu acho que nós não vamos ter a curto prazo a possibilidade de um diálogo com o Ministério da Educação, para que ele assuma este papel de coordenar nacionalmente, né, uma articulação entre universidades para a oferta, né, articulada dos cursos de extensão, porque elas estão oferecendo, gente. Essa que é a minha questão. As universidades estão oferecendo. Cada um de um jeito, cada um com um tema, sabe? Nós fizemos uma experiência agora no Fórum Mineiro que eu achei super interessante. A gente está fazendo uma formação para 300 cursistas, né? Uma formação à distância, por meio da extensão, mas com uma ementa organizada, articulada entre os nossos 5 fóruns regionais. E cada fórum regional ele é responsável por uma aula, por um encontro virtual. Tá? Para cada encontro decorre um trabalho
que é analisado, lido pelo fórum que participou daquela atividade, né? O curso é certificado e ele é aberto, né? Tem encontro que participam 4.000 pessoas, mas 300 vão ser certificadas. 300 são alunas do curso de extensão da Universidade Federal de Lavras, em parceria com o Fórum Mineiro. Então, assim, é uma pequena articulação, mas já é uma articulação, né? Concepção de educação infantil, a questão dos bebês, a questão da linguagem, a relação com as famílias, a saúde e o bem-estar. Tem um sequenciamento lógico, tem um dia que acontece, sempre no mesmo horário, tem um trabalho que elas têm que fazer. Eu acho que isso vai criando uma outra relação no âmbito da formação. Eu acho possível fazer isso com universidades, né? Então, é do Paraná, a Fernanda Leal lá em Campina Grande, enfim, é uma questão da gente organizar um grupo que vai puxar isso, né? E que vai participar. Esse grupo negocia uma ementa, um programa, né? Divide as responsabilidades, cada grupo abre a matrícula, esse procedimento que a gente já tem, né? Qual que é assim, o que é importante nisso? É a nossa capacidade de diálogo, de manter uma articulação entre as universidades. Isso nós não podemos perder e estamos perdendo, tá? E de ter uma certa coerência, uma certa consistência na proposta de formação. Tá? Não acho que isso é impossível, na medida que todas as universidades, ou muitas, estão fazendo. Eu citaria aqui várias, né? E a maioria é do nosso movimento. Segunda questão, tem temáticas que vão explodir. E eu vou correr o risco, né? Eu tenho tantos apelidos, mas eu acho que um que eu merecia é corajosa, viu? Não me deram, não, mas eu me intitulo. Gente, a questão da alfabetização é muito grave para nós. Porque a proposta da Política Nacional de Alfabetização, que abrange a pré-escola, ela é absolutamente inadequada, insuficiente, equivocada, né? Nós precisamos estudar mais ela, mas ela faz a opção por um único método e faz a opção pela aquisição do código sem fazer opção pelo entendimento, pela compreensão, né? Já é uma polêmica na nossa área, já é uma polêmica na nossa área. E nós vamos enfrentar isso com a volta dessas crianças que estavam já na pré-escola de uma forma muito grave e de uma forma cruel para essas crianças. Eu temo, inclusive, a volta das classes de alfabetização. Com esse governo, com essa mentalidade, eu não duvido dessas crianças ficarem retidas numa classe até que sejam alfabetizadas. Se a gente conseguisse enfrentar isso em rede, gente, mesmo que fosse na extensão, nós temos uma proposta que é o leitura escrita, temos uma experiência que é do PNAEC, que não era o que a gente queria, mas que teve uma repercussão enorme, enorme. A gente não queria aquele PNAEC que foi para a educação infantil, a gente queria outro pacto nacional pela qualidade da docência. Mas é impressionante o impacto disso daí, né? Eu hoje moro no interior, eu fico vendo isso nesses pequenos municípios aqui da Zona da Mata. Então, eu acho que nós temos a capacidade de execução, porque vocês estão fazendo oferta de extensão. Nós temos problemas identificados. Eu dei o exemplo da alfabetização, gente, mas a gente tem outros, tá? Estou dando o exemplo, assim, tem vários.
nós temos problemas identificados, nós temos propostas construídas. Então, está faltando a fome, né? A Adélia Prado diz que a gente tem que ter a faca, o queijo e a fome. Não adianta estar com a faca e o queijo na mão se não tiver a fome. Né? Eu acho que está faltando a fome. Eu acredito, Fernanda, Leal, vamos fazer? Vamos fazer, Catarina, Dani? Então, eu queria comentar, Rita, porque assim, eu acho que o exemplo mesmo, né, da ação ali dos fóruns mineiros, e considerando que é uma realidade diversa, né, cada universidade é uma realidade muito diversa, então, no estado do Paraná, a gente não tem um conjunto de universidades federais, né, a gente tem poucas, e a principal, digamos, ela está sediada na capital, mas a gente começou a construir um diálogo recente, aliás, a gente tem um diálogo de tempos, mas aí esse diálogo sobre essa extensão mais partilhada é bem recente, com as estaduais aqui do Paraná, né? Porque nós temos, daí, diferente dessa situação de poucas federais, a gente tem várias estaduais pelo interior do estado. E acho que essa é a nossa fome. Então, assim, a gente começou, né, a ver viabilidades para que a gente faça uma mesma ação, né, e que pode estar em articulação com outras universidades federais, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente teve esse ganho fantástico, né, na época, ali entre os anos de 2010, 2014, e depois ficou um legado aí para outros projetos que aconteceram, né, por intermédio da COED, no MEC, quando as universidades puderam entrar em mais relação, né, e fazer um intercâmbio maior. Então, acho que hoje o MIEB também faz esse papel para a gente, porque dentro do MIEB tem muitos professores, né, universitários, pesquisadores, e urge mesmo, né, que a gente possa ter uma sintonia, não uma homogeneidade, porque os problemas também são locais, né, mas uma sintonia numa formação que agregue aí muitas coisas. Então, é meio que já nos colocar em mais essa... Se você é corajosa, Rita, e é corajosa, se ninguém nunca usou esse adjetivo, a gente está atrasado, a gente entra num processo meio que de loucura, assim, ao querer fazer tantas coisas, porque a gente faz isso, né? Às vezes querendo cumprir um pouco esse compromisso com as redes de educação básica que a gente às vezes conhece muito mais proximamente, e outras que a gente não tem um contato tão direto, mas suprir um pouco, ou dialogar um pouco com esse profissional que está lá na educação básica, né? E aí a gente se coloca nessas ações, né, Dani, que enfim, que às vezes a gente exagera, mas tenta abraçar. Eu acho, Catarina, que essa é a discussão que a gente tem que fazer sobre a formação nesses tempos de pandemia, nos tempos de pandemia, né? Ela vai exigir uma revisão do currículo da educação infantil, das práticas cotidianas, da própria formação que vocês estão fazendo na pedagogia e dessa oferta de formação continuada. Eu acho que a gente tem que delimitar esse campo aí e partir para essas novas articulações, para esses novos fazeres, né? Mas vamos... E assim, né, gente, até para colocar minhas possíveis considerações finais. Eu coloquei isso na abertura do livro que nós estamos aqui também, de certa forma, lançando e compartilhando. Não vamos confundir problemas estruturais do Brasil, da nossa sociedade desigual e injusta, com problemas específicos da educação infantil. Os estruturais, eles se manifestam na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino superior, na saúde, na assistência, tá? Formação, insuficiência da formação é uma característica da nossa sociedade. Infelizmente, você, Catarina, Dani, que trabalham muito na Itália, visitam muito,
Vocês sabem como é chocante a gente ver na Itália o que é ensinado na universidade acontecer nas creches e pré-escola. A gente não vê isso no Brasil, né? A gente não vê isso no Brasil. Tem uma ruptura entre os currículos e as práticas. Eu acho que isso é um problema estrutural e a universidade enfrenta isso na área da medicina, na área da saúde, e nós estamos dentro disso. Mas dentro disso, nós temos uma especificidade que somos nós que temos que equacionar, que o curso de medicina não vai equacionar, que o curso de sociologia, de ciência política, de economia não vai equacionar. Nós temos que enfrentar isso, né? O querer resolver isso, né? Então, eu não acho que nós temos uma situação pior que outras políticas, pelo contrário, né? Mas eu acho que tem questões que a gente, às vezes, não entende que é uma responsabilidade nossa, né? E os dilemas da formação, os dilemas da crise da educação na pandemia não serão equacionados pelos protocolos sanitários, não serão, né? E nem serão equacionados pela formação ampla e geral. Tem uma coisa que nós que temos que propor, né? Que fazer, que nos debruçar, né? Eu acho que essa experiência de vocês é muito, muito importante e interessante, né? Valorizo, reconheço, destaco a importância dela, né? E vejo perspectivas de crescimento. Quando eu trago essas propostas, eu trago como perspectiva de ir em frente, né? Com isso que vocês já fazem, que às vezes é loucura, Catarina, no campo pessoal, sabe? Porque a gente tem limites, né? Mas não é loucura na nossa luta, né? Não é loucura quando você pensa nas crianças e o que elas estão sofrendo, né? Os riscos que elas correm na mão, às vezes, de profissionais que não estão adequadamente formados e tal, né? Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade de estar com vocês, né? Ressaltar a importância desse projeto e me colocar à disposição para a tentativa da gente articular alguma coisa, mesmo que seja no âmbito do Paraná, de Minas Gerais, podemos começar assim, mas a Fernanda Leal já disse que topa. Então, aí vai ser Paraná, Minas e Paraíba. Tá bom, vamos já tem Sul, Sudeste e Nordeste, né? Vamos... Já alguém do Centro-Oeste topa, não tenho dúvida disso. Gente, muito obrigada, é um prazer enorme estar com vocês, parabéns pelo trabalho, né? E vamos continuar nossos diálogos, compartilhar nossas preocupações, né? E também quero tanto um abraço, mas fica para depois, né? Hoje a gente Sinta-se abraçada. Fica para depois. Sinta-se abraçada no vento, Rita. Eu queria também agradecer demais sempre, né, essa tua presença tão presente, tão forte. Você não é só corajosa, você é porreta mesmo. Você é aquela pessoa que faz a gente acordar o ímpeto da gente, sabe? Eu acho que sempre foi assim. Às vezes a palavra não dita, né? Ela fica no ar, e daí quando ela é dita, ela toma um tônus mais insuficiente ainda, porque você é muito mais que isso, Rita, para nós. Obrigada. Eu queria muito dizer também que essa questão que você traz agora, né, no final das suas palavras, me toca muito, no sentido de que a gente precisa mesmo assumir o nosso papel, o nosso lugar de dizer como é que a gente pensa, que a gente tem pensado, não só no âmbito das universidades, dos nossos artigos, né, mas assim, o que é que nós pensamos que seja a educação infantil? Porque se a gente não fizer isso, as políticas atuais, outros, nas fundações, elas vão dizer como que tem que ser, né, e a gente vai ter que engolir, porque a gente não assume que tem que ser dito, que tem que ser pensado, que tem que ser assumido, tem que ser enfrentado. Outro dia eu estive com a Jaque, com a Ana Paula, falando um pouco sobre
as questões da linguagem escrita e como que isso se relaciona desde os bebês, né, no cotidiano da creche. E a gente precisa começar a dizer essas coisas, começar a pensar, colocar na mesa, mesmo que a gente corra riscos das pessoas não nos entenderem, né, os próprios pares, né, porque a polêmica está posta na nossa área mesmo. Mas se a gente não enfrentar isso, outros vão dizer como tem que ser, e a gente fica só escrevendo para nós mesmos, né? Você lembrou do projeto Leitura Escrita, é um maravilhoso material, ele, cada vez que a gente faz alguma inserção em algum lugar, ou outro dia eu estive num evento também, levando um artigo meu e da Catarina para apresentar, e vi a ressonância do PENAC em tantos municípios, né, o quanto se produziu a partir dessa experiência de estar fazendo uma formação, ainda que não fosse aquela mais ideal que a gente pensa, mas foi a possível naquele momento e que possibilitou aos professores pensarem sobre a sua prática, eu acho que isso é o mais relevante. Se a gente não começar a pensar e enfrentar os dilemas e construir saberes em torno daquilo que a gente faz, alguém vai dizer para nós o que a gente tem que fazer, e aí a gente não diz e fica por isso mesmo, né? Então, eu acho que é bem importante, eu estou bem entusiasmada com esse final da nossa conversa, né? Com a perspectiva de mais trabalho, como sempre, né, Catarina? A gente nunca acaba com o nosso baú de desejos intenso. Eu vou passar a palavra para minha colega agora finalizar, mas eu quero já agradecer muitíssimo essa tarde, que foi uma delícia te escutar, Rita, e reacender aí as nossas possibilidades, né, de trabalho, mesmo que virtual. Rita, eu acho assim, eu fui lendo alguns comentários aqui, são comentários extremamente elogiosos aí, né, sempre a tua posição, assim, e também ao espaço que a gente acabou criando aqui, então não tem como eu não me emocionar um pouco com isso. E acho que duas coisas, para objetivar e não cair no choro aqui, né? Uma assim, que você tome o nosso abraço na forma da música, né? Eu acho que o Ricardo, a música foi, assim, uma coincidência, que nem sempre é muito coincidência, né? De abrir esse momento. Então, te agradeço muitíssimo, tá? O nosso abraço vai, né, na forma de música e na forma aí, simbólica, né? Queria também dizer daí, para objetivar mais aqui, que a gente vai ter, né, 5 encontros futuros com as pessoas que escreveram os capítulos desse livro especificamente, que é o livro de 2019, e que a gente aguarda, né, a participação de quem esteve aqui hoje e de outras pessoas que vocês também convidem, porque a nossa intenção principal, eu acho que é ampliar diálogos, né, e assim como a gente fica provocada, talvez as nossas conversas também que provoquem outras pessoas aí, que atuam com as nossas crianças. Obrigada, Rita. Catarina, rumo à vitória no Fundeb, hein? Vamos lá. Fundeb para valer e Fundeb com CAC, né? Isso, Fundeb com CAC, Fundeb para valer. Um dia de vitória para nós e de alegria. Será? É isso aí. Gente, um abraço grande. Muito obrigada. Obrigada a todos.